Olá, comunidade do Colégio São Paulo, pais, alunos, estudantes, todos aqueles que contribuem de alguma maneira para a nossa educação aqui na nossa comunidade do Colégio São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso CS Play Podcast, um tema de grande relevância e importância para a nossa sociedade. A repercussão das fake news, das notícias falsas dentro das escolas, repercutindo nessa onda de violência que vem acometendo as nossas escolas e atormentando as nossas famílias de uma certa forma. E hoje, para debater, conversar, discutir um pouquinho sobre esse tema, temos a presença aqui da nossa psicóloga, Luana Cruz. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Franco. É um prazer participar aqui com vocês desse momento, né? Muito obrigado pelo convite. Também temos a participação aqui do nosso querido aluno Vinícius Braga, aluno do 2º ano, que também já tem uma longa estrada aqui no Colégio São Paulo e tem a capacidade de poder falar com firmeza, né, do que ele sente, com a visão dele, como ele se sente aqui no Colégio São Paulo. E é um bate-papo descontraído, uma conversa também informativa, para que a gente possa também esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas em relação ao que está acontecendo, como as escolas estão se portando, para que a gente possa também saber como se comportar mediante a isso. Então, vem com a gente nesse bate-papo que vai ser muito bacana aqui no nosso CS Play Podcast do Colégio São Paulo. E você que está assistindo a gente, não esqueça, curta, compartilhe, divulgue esse vídeo para que possa chegar ao maior número de pessoas e as pessoas possam saber que tipo de trabalho está sendo feito aqui no Colégio São Paulo, que tipo de produções com a participação dos profissionais e também com a participação dos nossos alunos. Vem embora! Muito bem, gente. A gente está percebendo aí nos últimos momentos, né? Último mês, últimos dias aí, uma onda de notícias que vem atormentando e provocando grande pânico, medo nas famílias e nas crianças, nos nossos alunos, né? Com alguns fatos que estão acontecendo também ao redor do Brasil. Isso é fruto de quê? Eu queria direcionar primeiramente essa pergunta à nossa psicóloga Luana Cruz. Isso é fruto de quê? Como é que a gente pode avaliar essa situação que está acontecendo atualmente no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade também? A minha visão, professor Franco, eu acredito que seja um problema não direcionado especialmente a uma questão social, mas sim várias. Assim, eu acredito que a principal delas é o uso inadequado das redes sociais, o uso da tecnologia e do celular. Por exemplo, são poucos os pais que têm um monitoramento do uso da tecnologia do seu filho. Nem todos os pais sabem que os filhos têm redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter. E o principal, será que cada pai, cada mãe, cada responsável tem essa consciência de que seu filho tem essa maturidade para ter essa rede social, né? Será que cada pai está tendo esse cuidado de olhar para ver o que o seu filho está acessando? Porque a internet ela é muito ampla, né? Então ali você encontra de tudo. E é importante esse monitoramento. Então a questão da fake news, a questão de compartilhar notícias, situações, está muito direcionada a essa falta de controle dos responsáveis, né? Para as crianças, para os adolescentes, que hoje em dia a gente vê que a criança já nasce já com um domínio do uso da tecnologia, né? E sabemos também que cada idade ela tem um fator direcionado de, por exemplo, tal idade tem tanto tempo de tela, né? Então não são todas as idades que podem estar usando a tela, o celular, o tablet. Então os pais eles precisam ter esse monitoramento, né? Para a gente conseguir conter um pouco mais compartilhar esses fake news, essas situações e ter o acesso, que a gente vê que as crianças, o adolescente não tem essa maturidade, vê uma notícia que é algo que é falso, é algo que está sendo disseminado, né, na internet. Então é importante ter esse autocontrole com os filhos, né, ter esse controle do uso da tecnologia e dos meios de comunicação em geral. Então você tocou num ponto que é crucial. Você acredita e considera que a participação da família, ela pode ser muito positiva, assim como ela também pode ser muito negativa, né? Se a presença da família pode ser positiva, a ausência
recai sobre um aspecto negativo, né? Não olhar a mochila, por exemplo, não acompanhar as atividades do colégio, não saber o que ele está acompanhando ou consumindo de conteúdo nas redes sociais. Tem uma forte influência, então, da família, é isso? Exatamente. E o que a gente vê, e assim, nós ouvimos muitas versões, né? Muitas famílias vieram até nós. Gente, aí o que está sendo feito? O que... Com muitas dúvidas, muitos medos, né? Porque realmente é algo que assusta, que cada situação, cada ano que passa é um modelo de violência diferenciado, né? Então assusta realmente. E as famílias que estão mais presentes, acompanhando todas as palestras, todos os cursos, todas as situações que a escola oferece para a família e para toda a comunidade educativa, então a gente percebe que a família que é mais participativa, ela está mais confiante, ela sabe desse contexto e está mais... ela está mais ativa nesse contexto de parceria escola e família, né? Então, a família que ela tem menos essa atividade na escola é uma família que se torna um pouco mais insegura, né? Porque não está realmente por dentro desse contexto escolar. Então, eu acredito que essa parceria da família, nesse contexto familiar e também escolar, é de extrema importância para os nossos estudantes e para toda a comunidade educativa. E isso, né, Luana? Acho que o Vinícius também concorda. Acaba refletindo no desempenho do aluno, se a família acompanha ou não. Como é que está o desempenho do aluno em sala de aula? Como é que está a prática pedagógica em si, o reflexo disso? Ele está fazendo as atividades? A família consegue perceber quando há esse acompanhamento, se o rendimento dele está bom, se não está, se ele está resolvendo as atividades, se a nota das provas estão boas. Então isso reflete no desempenho pedagógico, disciplinar desse aluno em sala de aula, refletindo também em menos problemas, né, nesse desempenho, para que isso não venha acarretar ao final do ano numa recuperação, numa reprovação, enfim, que é o que a gente não quer de jeito nenhum. Vinícius, você concorda com a Luana? Você acha que a família ela tem essa importância muito grande no desempenho do aluno e também no comportamento do aluno em casa? Queria que você me dissesse isso e também como é que você vê, né, você na escola e a presença da sua família acompanhando você aqui na escola? Sim, eu concordo com ela que, né, isso é algo muito importante, que a família precisa acompanhar o aluno. No meu caso, a minha mãe faz o acompanhamento, não é completo assim, tipo, vendo atividade por atividade e tudo. Mas ela vê, tipo, se eu tô estudando muito em casa, se eu tô principalmente tirando notas boas, se aparece algum comunicado, se eu falta, ela sempre tá vendo no aplicativo a falta e fica, ei, Vinícius, por que você faltou essa aula, não sei o que, não sei o que. Então sim, eu tenho esse acompanhamento e eu reconheço que isso é importante, não só pra mim, pra muitos alunos, porque, por exemplo, tem alunos que não recebem quase nenhum vigiamento, só se manda um comunicado específico do aluno, ou se recebe uma nota vermelha. Aí o pai vai e se liga. E, tipo, tirando isso, o pai, às vezes, não se importa. E isso é negativo pro aluno, porque o aluno, quando não tá vigiado, assim, né? Porque cada um sabe de si. Só que a gente não sabe completamente de si. Então, tem alunos que, vão ficar brincando com amigos, vão ficar, né, espalhando ódio nas redes sociais, vão ficar fazendo besteira, etc e tal. Então, um acompanhamento dos pais, tanto para regrar essas atividades fora do colégio, quanto para manter essas atividades dentro do colégio, é sim, na minha opinião, fundamentalmente essencial. Essencial. Exatamente. Reflete, como a gente falou, né, no desempenho. E, Vinícius, como é que você se sente diante de todos esses fatos, enquanto um aluno do Colégio São Paulo, diante do que vem acontecendo? Você está gostando do que a escola está fazendo? Você se sente seguro aqui? As medidas foram essenciais? Como é que você se sente? Eu me sinto seguro, porque, primeiro, é um colégio católico. Até a minha mãe já briga comigo algumas vezes, porque eu sempre confio demais em, casas religiosas, tipo centro espírita, centro social, igreja. Às vezes eu até esqueço um pertence lá, tipo, deixo, saio, aí depois eu volto e pego. E no Colégio São Paulo isso é ainda mais reforçado, porque além de uma instituição religiosa, é uma instituição educacional.
E eu mesmo reconheço que se eu, sei lá, deixar meu celular, meu lanche, um dinheiro, alguma coisa, eu posso, sei lá, sair pro banheiro, conversar com alguém. Que você confia, né? Você Sim, eu confia. confio que ninguém vai pegar. E se pegarem, tem um monte de câmera de segurança. Então eu reconheço que os meus colegas, tanto da minha turma quanto das outras salas, todos eles eu não vejo assim atitudes atitudes muito violentas, tipo, alguém ser muito propenso a praticar algo alto, radical. Claro, tem gente, tanto da minha sala quanto das outras, que tem umas brincadeiras que às vezes passam do limite. Coisa de adolescência, né? Isso, não é algo tão Mas, grave. no geral, o perfil que a gente percebe aqui no Colégio São Paulo são perfis de alunos que por estarem aqui há muito tempo, tem um perfil de grande acompanhamento das famílias, tem um perfil religioso, a gente não percebe aqui, pelo menos, atitudes extremas, por exemplo, a ponto de, preciso me preocupar. E era isso que eu queria perguntar para você, Ilona, né? Como é que foi a reação dos pais diante das atitudes, diante das tomadas de decisão que o Colégio São Paulo tomou para prevenir, né, essas questões de violência que vinham atormentando as escolas? Olha, eu acredito que os pais foram bem bacana, no sentido positivo mesmo, na parceria. Eu acredito que a grande maioria aceitou todas as medidas e a gente recebeu muitos relatos, né, dos pais de famílias responsáveis falando: a gente confia nas decisões de vocês, temos certeza que a comunidade educativa, as irmãs angélicas vão tomar, né, as melhores decisões no sentido da segurança. Por quê? Como o Vinícius falou, ele se sente seguro e confiante em deixar seus pertences, que sabe que se caso ele perder, ele vai ser encontrado de alguma forma. Então isso é muito legal, porque a gente ouviu isso muito das famílias. A gente confia, estamos aqui com essa parceria. Então várias famílias que têm acesso também, que trabalham na segurança, foram super parceiros das irmãs. Então, assim, a gente recebeu um apoio incondicional das famílias. Foi muito bom mesmo. Isso é reflexo de um trabalho, de algumas medidas que foram tomadas também. O próprio trabalho espiritual, religioso que se faz aqui na casa e também as medidas que foram tomadas a partir dos fatos. Você pode citar algumas medidas, Joana, que foram tomadas aqui no colégio? Foram tomadas várias medidas, inclusive os pais, a gente falou um pouquinho da tecnologia logo no início, né? E uma coisa que é bem positiva também aqui no Colégio São Paulo é a questão da comunicação na tecnologia. Né? Então, os pais têm acesso ao aplicativo, então de imediato, qualquer hora do dia, da noite ou qualquer situação, eles estão recebendo os comunicados. Então está dentro do celular, então eles estão ali a qualquer momento, chegou a notificação, eles já receberam, né? Então, no caso, quando ocorreu toda essa situação, que gerou um certo pânico, uma violência, né, que a gente acaba classificando como uma violência psicológica, né? As irmãs sentou com toda a equipe técnica para a gente criar estratégias, mudou, por exemplo, formatos de entradas da escola. Veio pessoas de segurança externa do Estado, policiais, todas as pessoas que são dessa área de segurança, fizeram todo o mapeamento da escola, criaram estratégias. Nem todas dá para ser falado aqui, porque justamente por como é uma estratégia de segurança, não dá para a gente falar abertamente. Mas as irmãs receberam toda a equipe de segurança, né, responsável, e foi mudando alguns aspectos. E o mais visível, que foi de imediato, foi colocar o segurança, que é armado, de uma empresa, em um portão único, porque o alvo maior era as crianças menores, né, da educação infantil. Então, segundo as notícias, né? Segundo as notícias, exatamente. Então, as irmãs logo direcionou, né, o segurança que temos da empresa no portão próximo a esse nível, a esse grau. E, claro, mudou todas as estratégias de funcionários que não dá para detalhar por questão mesmo da segurança em si. Mas foram várias medidas de segurança tomadas e pessoas contratadas também para dar esse reforço na segurança. E também, outra coisa também, Franco, que eu gostaria de falar, que eu considero como uma medida de segurança, mas uma segurança emocional, que foi criado várias estratégias, como, por exemplo, reforçar o lado espiritual que vocês tiveram, né, Vinícius? Vários aspectos, assim, na capela, dentro de sala de aula, foram contratados também serviços externos de psicólogos, né, de pessoas que são direcionadas de comunidades religiosas para vir
ter momentos com os alunos, com as crianças, para acalmar o coração, para a gente passar também essa questão da segurança, que também não é só uma segurança física, também tem a nossa segurança emocional, né? Então, a gente também se preocupou com esse critério de segurança. Então, todos os graus, todos os níveis tiveram acesso a esse tipo de projeto e de estratégia. Vinícius, como é que você percebeu os seus colegas, né, diante desses fatos? Colegas de sala, né, do Colégio São Paulo, que também, assim como você, tem uma longa trajetória aqui dentro da escola, já estuda há muitos anos, como a maioria dos alunos. Como você sentiu os colegas aqui dentro do São Paulo? Sentiu, assim como você, também seguros, confiantes em relação às medidas que o Colégio São Paulo tomou para tentar amenizar a repercussão desses casos? Sim, eu senti a galera confiante. Tipo, na minha sala teve, né, dia 20, que falaram que ia ter os negócios, tudo. Faltou um ou dois por questão de ser, sei lá, por ter medo. Mas, tipo, a grande maioria se sentiu segura, só faltou por hábito de faltar, né, ou pra aproveitar o feriadão e viajar, etc e tal. Mas, sim, a galera se sente segura, todo mundo se sente seguro e sabe que a comunidade do colégio em si, dos alunos, não tem uma propensão para fazer alguma coisa e nem motivo também. Além de que, claro, o colégio fez essas medidas para reforçar tudo, então só aumentou a nossa confiança. Muito bem. Luana, como é que a psicologia escolar atua nesses casos junto à família e junto aos alunos também? Bom, Franco, a gente faz um acolhimento, né, para os estudantes, tanto grupais como individuais. A gente estuda, por exemplo, qual é a demanda de cada turma, de cada série, de cada sala. Então, nós acolhemos as crianças e adolescentes, tanto no individual como no coletivo, na sala de aula, assim como as famílias, né? Então, muitas famílias nos solicitaram atendimento nesse período. Luana, conversa com o meu filho, conversa com a minha filha, né? Porque às vezes em casa a gente fala, mas você como profissional vai ter a técnica ou vai ter uma fala específica para acolher, né? Então, alguns estudantes, claro, sentiram inseguros, foram comigo, né? Tivemos atendimentos individuais também, fizemos também acolhimento por turma. Então, assim, foi bem amplo todos os cuidados e todos os critérios da psicologia escolar. Mas a gente tentou, de todas as formas possíveis, acolher toda a demanda, tanto da família como dos funcionários, né, que também é importante a gente ter essa escuta, esse acolhimento, como dos nossos estudantes. Então, foi englobado toda a comunidade educativa. Eu posso falar, inclusive, como professor, né, da casa há pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos, mas eu posso dizer que as medidas, a gente se sentiu seguro, sim, né? A restrição para um portão já dificulta qualquer outro ato criminoso. A segurança armada, as câmeras que a escola tem, a total atenção dos funcionários com as crianças, com os alunos, redobrada. A saída do aluno mediante só a chegada do pai, quando se anuncia lá no microfone, olha, chegou o pai da criança X, por exemplo, aí a criança pode sair e essa criança vai somente até o pai e ela pode sair da escola. Então são medidas que a gente também, como professor, que também é pai de aluno, também sente muito seguro, protegido desse ambiente para poder fazer um trabalho tranquilo. E Vinícius, como é que foi a repercussão entre os colegas do fato da notícia ter sido direcionada para o dia 20, né? O dia 20 de abril seria o grande dia de ataques às escolas, com variadas formas de violência. Como é que foi a repercussão entre os colegas e até mesmo entre outros adolescentes, amigos seus, do seu bairro, da sua rua, de outras escolas? Que coisas eles comentaram? Você percebia medo, tensão? Na verdade, não percebia, tipo, tanto medo assim. Tipo, sim, tinha gente que tinha medo, tudo, que realmente achou que ia acontecer, mas a maioria foi, sei lá, a galera brincando com isso, falando, porque isso não vai acontecer, aí só estavam a maioria tirando sarro. Sim, tinha alguns com medo, mas o clima geral foi descontraído. Muito bem, a preocupação, acho que a tensão maior, acredito que teria sido dos pais, né? Dos pais estavam muito mais preocupados, estavam muito mais tensos em relação à repercussão que isso poderia provocar dentro da escola. Por mais que tenha sido anunciado, no dia 20, e as pessoas dizem, olha, quem quer fazer alguma coisa não anuncia, mas sempre é melhor prevenir do que remediar, e por isso foi importante as escolas
sobretudo São Paulo, ter tido uma atitude preventiva com essas mudanças aí de rotina para que essa rotina pudesse ser quebrada e ser ter elevado o nível de segurança aqui na escola. E Luana, eu penso também o seguinte, eu acho que a intenção, como eu escutei um psicólogo falar, a intenção ela tá na cabeça, ela tá na mente. Né? Você pode não entrar com nenhum tipo de arma de fogo ou arma branca dentro de uma escola, mas eu acho que a base, a estrutura, a família, a base psicológica, a base familiar, a base de orientações, o convívio, o amor, ele é sempre muito importante, sempre muito fundamental. O psicólogo dizia o seguinte, às vezes o problema não está só no fato de você levar uma arma branca ou uma arma de fogo para dentro da escola, mas sim também na intencionalidade. Às vezes você não entra com nada, mas algum objeto que você carrega escolar, então dentro da própria sala, uma mesa, uma cadeira, pode se transformar em um instrumento de agressão. Exatamente. E levar a vulnerabilidade, ao ferimento de um adolescente, de um aluno. Você concorda com esse posicionamento, que a questão da mente e da base familiar, eles interagem diretamente para que esse tipo de situação acabe acontecendo? Sim, e isso, a nomenclatura correta seria tipo uma violência psicológica, né? Que a partir do momento que essa notícia ela é espalhada intencionalmente de gerar um pânico e por isso colocar datas, geralmente para as pessoas ficarem refém daquela data, se tornar inseguros, né? Ficar vulneráveis nessa situação. Então, eu acredito que o principal objetivo de toda essa notícia de fake news é já gerenciada e com o objetivo mesmo específico dessa violência psicológica, né? Gerar o pânico, gerar o caos, desestabilizar todo mundo e deixar todo mundo inseguro. E eu acredito que a forma principal da gente ter uma prevenção quanto a isso é justamente isso, esse cuidado, né, da família, esse cuidado da comunidade educativa. A gente tem que estar preocupado, sim, com a educação espiritual, psicológica dos nossos estudantes, está ouvindo cada um. Então, eu achei muito legal e muito importante, porque a direção passou em todas as salas, né, Vinícius? Conversando, o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo. Então, não só nós, funcionários do serviço de psicologia, de orientação, de coordenação, mas também toda a comunidade, todos os funcionários, direcionando a isso, a tentar acalmá-los, a tentar deixar eles mais tranquilos, porque eu acho que isso é importante. Nós que somos adultos, que temos essa consciência do poder que tem essas fake news, essas notícias, a gente tem que realmente tentar acalmar nossos estudantes, deixar eles mais tranquilos, mais seguros. E assim, você como pai, como responsável, fala, olha, eu confio em todos os protocolos de segurança da sua escola, eu estou aqui, caso qualquer coisa aconteça, estou à prontidão para tentar ir até você e tentar passar essa segurança. Ok, as crianças vão se sentir mais tranquilas, vão se sentir mais protegidas, né? Então, é aquilo que eu falei logo no início. A parceria escola e família, ela é fundamental. Então, a parceria que vai fazer a força. E a gente estuda alguma coisa em sala de aula que tem muito a ver com isso, né? Por exemplo, Vinícius, quando a gente fala de urbanização, mundo moderno, o mundo hoje está muito corrido, muito acelerado, muito transformado. As relações estão cada vez mais artificiais ou superficiais. A gente vai perdendo cada vez mais a humanidade nesse meio urbano. E isso, você concorda que isso contribui para essa situação de instabilidade emocional que acaba repercutindo em formas de violência? Sim, eu concordo, porque, por exemplo, sei lá, nas redes sociais, né, quando a gente vai ver tudo, muitas vezes você participa de grupos e muitos desses grupos ou por hábito, ou por sentir uma necessidade disso, por algum motivo, sempre mostram repulsa, ou raiva, medo, ódio com alguma coisa. Então, quando você se insere nesse grupo, né, que jovem tem, você pode se inserir, você acaba sendo meio que vulnerável a isso, por causa desse sentimento coletivo desse grupo, de todos os grupos. Perfeito. De ou sentir raiva Muito de alguma bom, coisa, ou sentir medo de outra coisa. Por exemplo, se eu tô num grupo de amigos e todo mundo tem medo que vai acontecer alguma coisa dia 20, eu vou compartilhar desse medo. Por exemplo, hoje é muito mais difícil o individual superar o coletivo. Muitas vezes as pessoas se submetem ao coletivo.
Isso se chama, pelo menos eu aprendi isso na universidade, quando a gente falava de urbanização, isso se chamava de psicosfera do medo, né? Cria-se uma psicosfera coletiva que todo mundo parece que está submetido àquela situação, né? Seja ela de medo ou qualquer uma outra coisa. Perfeito, gostei da sua análise, da sua intervenção. É isso, né, Luana? Isso mesmo, é isso. Eu acredito que cada um ele tem que cuidar um pouquinho do seu emocional. Verifiquei, poxa, eu estou inseguro, tem alguma coisa que me incomodou, então vou procurar um adulto da minha confiança, vou falar sobre o que eu estou sentindo e vou pedir ajuda para me fortalecer emocionalmente. Porque senão a gente vai cair sempre no erro de estar todo mundo num medo coletivo. Muito bom, gostei muito do seu posicionamento. Obrigado. É isso. E aí, gente? Estão gostando do nosso papo? Legal, né? Teremos outros momentos aqui também para falar desse tema e de outros temas que importam muito pra gente aqui na comunidade do Colégio São Paulo e pra gente enquanto cidadão, indivíduo que vive a coletividade de uma sociedade. Luana, você gostaria de deixar algumas palavras para a nossa comunidade do Colégio São Paulo? Com certeza. Então, eu gostaria de agradecer, a parceria de todas as famílias. Desde a pandemia, são muito solícitos, são muito participativos e isso fortaleceu ainda mais o nosso vínculo, de comunidade, família e escola. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu gostaria de fazer esse pedido às famílias, para ficarem ainda mais parceiros da escola, da toda a comunidade educativa, participar da vida de seus filhos, desde o maternalzinho, até o ensino médio, até a faculdade. Então, acho que se torne amigo dos seus filhos, seja aquela pessoa de confiança, seja o SOS do seu filho. Seu filho precisou, que ele tenha você como ponto de referência, E o principal, confiar na empresa, na comunidade educativa que você escolheu para o seu filho. Porque aqui a gente não é só uma empresa, a gente é uma família. Nós temos esse espírito familiar, E a gente percebe que eles são amigos desde do maternal. Quem entra aqui no maternalzinho, a gente vê que são amigos eternamente. Então, assim, vamos fortalecer esses vínculos, de parceria, escola, família, que os pais sejam mais participativos. E outra coisa também, gente, nós estamos aqui à disposição de vocês. Então, tá com dúvida? Quer um atendimento? Procure todos os setores responsáveis. Estamos aqui para acolher e ajudar todas as demandas. E você, Vinícius? Quer deixar uma palavrinha para a nossa comunidade do Colégio São Paulo a respeito do tema que a gente abordou hoje aqui? Só que eu gostei bastante de participar com vocês, de compartilhar a experiência sobre essa notícia falsa. E só um aviso, de confiar mais no colégio, já que aqui a gente tem mais profissionais, galera que sabe mais, que estuda mais sobre o assunto, etc e tal. Então, para depositar essa confiança na nossa equipe na equipe do colégio, e eles entendem do que falam. Muito bem. Agradecemos então, Vinícius, você, nossa psicóloga Luana Cruz. Agradecemos a atenção por estar aqui com a gente, também acompanhando esse vídeo. Não esqueçam, acompanhem também os próximos podcasts que nós teremos aqui de outros temas que a gente está produzindo com muito carinho para você que segue aí, que se inscreveu, que segue nas redes sociais do Colégio São Paulo, tá? O CS Play Podcast está ativo e esse ano a gente vai produzir muito conteúdo para você. Então, curte, comenta, compartilha e segue a gente aqui para os próximos temas. Vem com a gente, CS Play Podcast. Bora dar um tchauzinho lá pra galera. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima, hein? Até mais, família. Em nosso canal, você irá encontrar os mais diversos temas. E o que é bom, produzido pelos nossos alunos, professores e colaboradores. É um prazer tê-lo por aqui. Explore à vontade. Teremos sempre novos episódios para você. Até mais!